Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. E se eu não confessá-lo? E se eu continuar escondendo? Porque tem gente que não vou ouvir esse camarada, não. E se eu continuar ocultando? Vai que dá certo, né? Faz tanto tempo que eu estou escondendo. Mais um aninho, 2. Vai, fala isso não. Fala nada para minha mulher, não. E se eu continuar ocultando? Não confessá-lo? Eu temo que esse pecado só te encontre no dia do seu julgamento, para te mandar para o inferno. Alguns, o pecado vai encontrar só no dia do julgamento. Aí é tarde demais. Romanos 2,16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos corações dos homens, por meio de Jesus Cristo, segundo o Evangelho. Alguns, o pecado só vai encontrá-lo no dia do julgamento. E lá não vai haver condição de se arrepender. Olha o que diz Apocalipse 20, 11 e 14. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes, pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. É essa hora, os livros abriram-se, o livro que vai estar registrado, e ali o pecado vai encontrar o impenitente. E abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos e o que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E se eu não confessá-los? E se eu não tratar com eles? E se eu não me arrepender? Temo que eles te encontrem só no dia do julgamento. Só lá, para você ficar sabendo. Quando abrisse os livros, tem um livro que tem Malaquias 3,16, chamado Livro Memorial. É os registros de Deus. Lá vão estar registrados nossos pensamentos, obras, palavras, omissões. E lá o pecado vai encontrar algumas pessoas. Meu irmão, isso aqui é tão sério. Você imagina eu preparando isso aqui. Eu lembrei de Richard Baxter que eu estava preparando. Tome cuidado, pastores. Ao preparar um sermão, tomem cuidado para que não estejam preparando a sua própria sentença. Rapaz, eu tremi. Falei, me dá graça para pregar. Cuidado, pastores. Ao preparar um sermão, podem estar preparando a sua própria sentença. E se eu não me arrepender? E se eu não confessar? Eu temo que o pecado te encontre só no dia do juízo. Eclesiastes 2,14. Olha isso aqui. Trema! Porque Deus há de trazer juízo a toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Deus há de trazer juízo até o que está oculto, quer seja bom, quer seja mal. Ele está falando do julgamento. Pastor, como que eu resolvo a parada então? Vou te dizer uma coisa tão simples. Escuta essa frase que eu escrevi. Se você não encontrar o seu pecado para se arrepender dele,
ele te encontrará para te matar. O que eu tenho que fazer? Antes que o seu pecado te encontre e te mate, encontre ele você e o mate. Antes que o seu pecado te encontre e te mate, encontre ele você e o mate. Como eu mato o pecado? Encontre ele, confesse ele, se arrependa dele e abandone ele antes que ele te mate. Não espere o pecado te encontrar. Encontre ele você. Identifique-o. Lide com ele. Exponha ele. Confesse ele. Se arrependa dele. E abandone ele antes que ele te mate. É assim. Se você não encontrar o seu pecado para se arrepender dele, ele te encontrará para te matar. Como que eu resolvo? Vou repetir. Hoje ainda, lide com o seu pecado. Ei, eu não falei que pecado aqui é só adulterar e matar. Por favor. Fofoca, pecado. Cobiça, pecado. Rancor, ressentimento, inveja, ódio, raiva, pecado. Avareza, propina, coisa ilícita, sujeira, nota, pecado. Pecado. Balança enganosa é abominação para o Senhor. Olha esse olerite, esse financiamento, esse juro, essa nota fiscal, suborno, propina, pecado. Internet, clique daqui, clique dali, site, pornografia, imoralidade, pecado. Eu não estou falando de acidente, inclinação, tentação, não. Estou falando de prática. Pecado não confessado, hábito, coisa suja, fornicação. Por que você está flertando com essa mulher? Não é sua? Você está flertando com esse homem? Não é seu. Ira, iracundo, explosivo, estourado, raivoso. Gula, apetite desordenado, gula, glutonaria. O Deus é o ventre. Pecado, rancor, inveja, barreiras, falta de perdão. Se você não encontrar o seu pecado vai te encontrar. Eu termino com 2 Coríntios 13:5. Examine-se, pois, examine-se a si mesmo, para ver se está na fé. Faça um autoexame. Você já viu naquela guerra do Golfo, quando os Estados Unidos estavam lutando contra Saddam Hussein? Tinha 2 mísseis, um chamado Tomahawk. O que era o míssil? E os Scud. O que é o míssil Tomahawk? Era um míssil que interceptava os mísseis iraquianos. Um míssil para interceptar, por exemplo, um míssil sai do Iraque para Franca. Ele vai atingir Franca, vai explodir. Eu mando um Tomahawk e ele intercepta esse míssil, explode ele no ar antes que ele chegue em Franca. O pecado está a caminho. Ele está vindo. Ele já foi lançado. Ele está vindo. Se você não lançar o seu Tomahawk agora e interceptá-lo, ele vai, cedo ou tarde, te atingir. O que é o Tomahawk? É um míssil que explode o outro antes que ele chegue, antes que ele encontre a cidade. O Tomahawk é: lide com o seu pecado, arrependa-se dele, confesse-o, tome ele pelos chifres, confesse-o, lide com ele com gravidade, chore, urre, se arrependa, seja batizado na convicção do pecado, antes
que Ele te alcance. Porque quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e as deixa alcançará a misericórdia. Há perdão para nós, não importa qual pecado, desde que você lide com ele, desde que você o confesse e o abandone, há perdão. Vinde e arrazoemos, ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Arrependimento é o caminho, confissão, lidar com ele. Feche os olhos, curve a cabeça, vamos lidar com o nosso pecado.